Se você digitar lá no Google as palavras o que levar, logo vai aparecer opções de busca, complementos, o que levar para a maternidade, o que levar para a praia, o que levar para um piquenique, e vão surgir sugestões de itens indispensáveis que você tem que levar consigo para o determinado objetivo, o passeio ou atividade que você tenha a fazer. Geralmente essas listas se referem a isso. Itens que você precisa levar com você. E na verdade, essas listas não funcionam para mim quando eu viajo em família. Somos eu e 4 mulheres e as malas sempre acabam ficando mais cheias do que a gente imagina e precisamos de mais malas do que imaginamos e mais malas do que eu aguento carregar e do que cabe no carro, e a gente tem que fazer aquela ginástica para conseguir colocar tudo no porta-malas. Lá em Colossenses capítulo 4, versículo 18, o apóstolo Paulo encerra sua carta dirigida aos Colossenses. E ele termina dizendo assim: eu, Paulo, escrevo esta saudação de próprio punho. Lembrem-se das minhas algemas. A graça seja com vocês. Depois de tudo que o apóstolo Paulo escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, e ele explicou nessa carta tão preciosa, agora ele nos deixa a palavra final. E aqui ele recomenda o que é essencial nós termos em nossa bagagem espiritual. O que você e eu precisamos colocar na nossa mochila para seguir a nossa longa peregrinação espiritual, caminhando com o nosso Senhor Jesus Cristo até adentrarmos a eternidade. O que de fato necessitamos, essencialmente? Com o que precisamos caminhar? Eu quero chamar sua atenção para 3 itens que o apóstolo Paulo nos mostra aqui. O primeiro desses 3 itens é a verdade. Se você quer carregar na sua mochila da sua jornada espiritual itens necessários para sobrevivência e sucesso, o primeiro item é a verdade. O apóstolo Paulo diz assim: eu, Paulo, escrevo esta saudação de próprio punho. O que Paulo está fazendo aqui? Ele está autenticando a sua epístola. Está dizendo que é assinada por ele mesmo, é autêntica, é verdadeira. Ele não redigiu o texto, entenda? Por isso que ele diz que ele faz a saudação de próprio punho. O texto como um todo, ele ditou e alguém pôs as palavras dele no papel. Esse secretário, também chamado amanuense, provavelmente era Timóteo, a quem Paulo cita no início da carta, Colossenses 1:1. Só que agora ele assina de próprio punho. E por que ele usa esse expediente? Para assegurar que o conteúdo é dele, é inspirado por Deus, é autêntico. Digamos assim, Paulo assinou embaixo, e ele fez isso porque desde aqueles dias já haviam falsificações da verdade de Deus. Pessoas assinavam falsamente uma carta usando o nome de uma autoridade como Paulo e enviavam para a igreja a fim de enganar a igreja. Por exemplo, em 2 Tessalonicenses, Paulo diz: irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, e aí Paulo diz, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. O apóstolo Paulo diz que era possível que uma carta falsa fosse atribuída a ele e chegasse até a igreja como se fosse vinda do apóstolo de Jesus Cristo. Essa assinatura original de próprio punho de Paulo daria aos colossenses a tranquilidade para confiar que aquilo era verdade, que havia autoridade naquilo que estavam lendo e que haviam recebido. Paulo faz isso também na carta aos Coríntios, aos Gálatas, na carta aos Tessalonicenses e na carta a Filemão. Era uma salvaguarda necessária contra falsificações. Esse é um item de sobrevivência espiritual para você. O apego à verdade, a noção da verdade, aonde ela está, de onde ela vem. E nós sabemos que, em última análise, a verdade se encontra na Bíblia, a palavra de Deus. Nós acabamos de aprender numa mensagem anterior, estudando o versículo 16, em que Paulo recomenda o intercâmbio de epístolas, dizendo para a igreja de Colossos
ler a carta a eles dirigida e depois enviar essa carta à igreja de Laodiceia, e diz para a igreja de Laodiceia, após ler a sua carta, enviá-la para a igreja de Colossos e fazerem essa troca, reforçando a autoridade dos escritos de Paulo como palavra de Deus, a suficiência desses escritos e a necessidade desses textos serem lidos, compreendidos e colocados em prática. E essa verdade da palavra de Deus que nos protege na nossa jornada de peregrinação espiritual até entrarmos na eternidade. Assim diz o Senhor, que inúmeras vezes aparece nas Escrituras, é o que está na Bíblia, é isso que deve ser o seu alimento, o seu guia de vida, o seu manual, aquilo que te corrige, aquilo que molda o seu pensamento, aquilo que formata o seu entendimento. Nós estamos num mundo em que mentiras são ditas aos montes o tempo todo e incrédulos e crentes, inclusive, têm sido enganados pelas mentiras que estão espalhadas por aí. Você só vai sobreviver na peregrinação espiritual se você tiver uma relação de compromisso, de seriedade, de submissão, de obediência e de aceitação da verdade de Deus, entendendo onde ela está, entendendo que ela está na palavra de Deus, a única fonte de verdade sem erro e que não nos leva a erro algum. Há um segundo item que Paulo menciona como item que nós podemos pensar de sobrevivência aqui. Ele fala sobre coragem, ele fala da sua própria coragem, ele diz assim: lembrem-se das minhas algemas. Paulo estava preso, algemado por causa de Cristo, por causa do serviço a Cristo em favor dos colossenses e de outros irmãos e irmãs. E ele pede que os colossenses se lembrem de sua prisão. É uma saudação final que ele dá como um mártir, um perseguido. Ele está preso a Cristo, aprisionado por Roma. A palavra que Paulo usa aqui, lembrem-se, traz a ideia de estejam atentos, e é uma ordem para que eles se despertassem para isso, colocassem em mente, pensassem e sentissem a respeito da prisão de Paulo, mantivessem aquilo na memória. Paulo está dizendo assim: não se esqueçam que eu estou na cadeia. Por que Paulo diz a eles para se lembrarem e manterem em mente que ele estava preso? Existem 3 possibilidades. Primeiro, pode ser um pedido de oração. Paulo está dizendo assim: lembrem-se de mim, lembrem-se de orar por mim enquanto estou nessas algemas. Ou pode significar que Paulo está explicando a razão pela qual ele ainda não tinha ido a Colossos. Paulo devia uma visita à igreja em Colossos, não tinha ido e talvez ele estivesse dizendo: olha, lembre-se, estou preso, não posso ir até vocês. Terceira possibilidade, é a nossa preferida aqui, é que é uma palavra de exortação e incentivo. Ele quer que os crentes se lembrem do amor que ele tem por Cristo, a fidelidade que ele tem a Cristo, evidenciado pelas suas algemas. Paulo estava dando sua vida para conquistar o mundo para Cristo e deixa isso como exemplo do seu próprio compromisso com o Evangelho de Jesus Cristo e o Cristo sublime que ele anuncia na carta. É bom que você se lembre que no capítulo 4, além de falar de si, Paulo fala sobre 10 pessoas que são modelos de fidelidade a Cristo. E agora ele coloca a si mesmo como modelo também. Um modelo de coragem. Alguém que é fiel a Cristo a ponto de sofrer uma consequência tão drástica como ser preso. Conta-se a história de um jovem japonês que estava contemplando o monte sagrado, o monte Fujiyama. E ele estava numa atitude de devoção muito fervorosa. E um cristão observou e, com muita educação, perguntou por que é que ele estava com aquele fervor e toda aquela emoção, expressando os seus sentimentos quase que religiosos, olhando para aquele monte. O jovem japonês explicou que aquele monte era símbolo do seu imperador. Imperador que ele e os seus compatriotas amavam mais do que a própria vida. E aí ele contou uma história para o cristão. E nessa história, soldados estavam na guerra e tinham que enfrentar uma cerca de fios elétricos. Por algum motivo tinham que atravessar aquela cerca de fios, porque ela impedia que se aproximassem de seus inimigos. O general então chamou voluntários, quem quisesse, e disse: atenção,
senhores, essa é uma chamada para a morte. Cada um de vocês terá a seguinte tarefa: ir sozinho até a cerca, às escondidas, e cortar um dos fios. Saiba que a corrente elétrica matará você instantaneamente. Essa tarefa vai exigir muitos homens, e um após outro deverão ir fazendo isso, mas quando o trabalho for terminado, todo o exército vai poder marchar sobre seus corpos, atravessar essa cerca rompida, vencer o inimigo e assegurar a vitória para o nosso imperador. O jovem terminou a história com um sorriso e disse: cada homem ao alcance da voz do general. Todos eles se ofereceram para essa tarefa prontamente, essa tarefa sacrificial. Foi até difícil saber a quem escolher, porque estavam ansiosos para provar o quanto amavam o seu imperador mais do que as suas próprias vidas. E no fim da história, o jovem disse ao cristão: se vocês, cristãos, amassem o seu Cristo como nós amamos o nosso imperador, vocês conquistariam o mundo inteiro para ele, embora esse empreendimento custasse um preço de morte. Esse é um item de sobrevivência do cristão. É preciso levar na mochila com a qual você vai fazer a sua peregrinação espiritual, a sua jornada até a eternidade. É a disposição de sofrer prejuízo por causa de Cristo. A predisposição de abrir mão, de ceder, de ser perseguido, de negar a si mesmo para que possa ser leal a Cristo. Se você quer servir na igreja, se você vai assumir essa tarefa, é claro que você vai ter que investir tempo nisso, abrir mão de tempo em outras atividades. Você vai ter que se preocupar, talvez uma coisa a mais na sua lista de preocupações, doar de seus recursos, ter dor de cabeça. Trabalhar na igreja envolve, de alguma forma, pagar um preço. Se você obedecer ao Senhor Jesus Cristo e decidir falar dele, anunciá-lo, pregar o Evangelho, você vai correr o risco de ter negativas das pessoas expressando desinteresse, algumas até fazendo objeção e debochando de você, fazendo ridicularização de você. Se você decide que deve contribuir e entende que este é um mandamento de Deus, pegar o seu dinheiro do seu bolso e ofertar na causa de Cristo, você terá que tirar esse dinheiro de algum outro lugar. Talvez é um dinheiro que você guardaria numa poupança, um dinheiro que você usaria num passeio, ou que você faria um mimo para você mesmo, ou talvez o dinheiro para algo básico, talvez até algo essencial, mas ao contribuir, você sacrifica uma coisa em prol de outra. Talvez também a decisão de amar os seus familiares, amar incondicionalmente, tratar bem, fazer o bem, servir, como resposta ao amor incondicional de Deus por você. Fazer isso no seu lar pode custar, por exemplo, você não ser correspondido. Você expressa o seu amor pelo seu cônjuge, enquanto ele continua tratando você mal, e você terá que pagar esse preço. Talvez também você terá que fazer isso sem ser reconhecido, sem que alguém venha a dar a mínima importância para o quanto você está se esforçando para ser um bom cônjuge, um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, um bom pai, se esforçando por mudar. Mas você terá que perseguir sozinho este alvo, esse intento, mesmo que ninguém esteja reconhecendo, vendo e valorizando. Se você quer fazer uma jornada espiritual, você precisa desse item da coragem, a coragem de pagar o preço, de sofrer o prejuízo, de ser preso. Eu me lembro de um conceito do campo da psicologia, que é o conceito das 3 zonas. Nós utilizamos esse conceito em nosso projeto nas escolas. A zona de conforto, a zona de perigo e a zona de coragem. O que nós chamamos de zona de conforto? Zona de conforto são aquelas situações com as quais estamos familiarizados e confortáveis e que não nos deixam nervosos ou estressados. Nós precisamos da zona de conforto, mas não podemos nos acomodar nela. Por exemplo, ficar na zona de conforto na questão física. Você não faz uma atividade física,
não se disciplina na sua alimentação, não toma medidas para estar bem de saúde, você vai acabar caindo no sedentarismo, problema de obesidade, a dependência química, subdesenvolvimento intelectual, insegurança, pode cair em depressão. Na vida espiritual funciona exatamente da mesma forma. Se você ficar na zona de conforto da vida espiritual, apenas frequentando a igreja de maneira cômoda, quietinho, no seu canto, fazendo o que está ao seu alcance, cantando a sua música de vez em quando, ouvindo ali a palavra, fazendo uma oração ou outra, você ficar nessa condição, isso só vai te trazer prejuízos, só vai te fazer regredir, andar para trás, retroceder. E na verdade você acaba entrando na segunda zona, a zona irmã da zona de conforto é a zona de perigo. O que é a zona de perigo? É aquele conjunto de situações nas quais as nossas ações trazem emoções fortes, nos instigam, nos empolgam, mas que podem nos prejudicar grandemente. A zona de perigo é aquela situação em que você quer fazer uma coisa divertida e empolgante, mas que é errada, que pode te machucar ou que não é muito inteligente. Quem fica na zona de conforto acaba uma hora ou outra entrando na zona de perigo. No seu conforto, no seu sossego, querendo algo diferente, acaba incorrendo num engano, numa atividade pecaminosa. Isso acontece no campo espiritual. Quando o crente fica ali naquela mesmice, não arregaça as mangas para servir, não dá um passo adiante na obra do Senhor, na verdade, ele está dando um passo para comportamentos pecaminosos, que ele vai acabar incorrendo, comportamentos prejudiciais. Vou te dar um exemplo. Pedro preferiu ficar na zona de conforto e isso levou para a zona de perigo. A zona de conforto qual foi? Foi dormir porque estava com sono, ainda que o Senhor Jesus Cristo dissesse para ele vigiar e orar. E dormindo ele entrou numa zona de perigo, ele negou a Cristo, ele incorreu num engano fatal, ele fugiu na hora da provação. Há uma terceira zona, que é a zona onde Paulo está com as suas algemas. É a zona de coragem. A zona de coragem representa aquelas situações nas quais não nos sentimos confortáveis. Precisamos nos esforçar para enfrentar tais situações. Coisas que exigem coragem para serem colocadas em prática. É Paulo pregando o evangelho, mesmo que ele pudesse, em consequência disso, sofrer ódio, perseguição e prisão. Você e eu precisamos sair da zona de conforto nas nossas vidas cristãs e entrar na zona de coragem. É muito interessante, cada vez que eu desafio uma pessoa da igreja a assumir um trabalho, eu vejo ali alguém com algum potencial e coloco para essa pessoa uma tarefa, o que eu vejo é a zona de conforto sendo chacoalhada. E é muito gostoso ver esse momento da vida do crente em que ele balança, ele vê uma necessidade, e é especial quando esse crente aceita sair da zona de conforto, entrar na zona de coragem e ver o quanto isso faz bem para a sua fé, para a sua experiência com Deus, o quanto essa pessoa cresce, o quanto ela se desenvolve. É claro que você não precisa ser convidado por mim para sair da sua zona de conforto, desde que você enxergue algo a ser feito. Caminhe para a zona de coragem, vai e faça o que deve ser feito. Esse é um item indispensável para que você sobreviva e caminhe com triunfo e tenha uma experiência e uma jornada espiritual que vale a pena nessa terra. Além da verdade, você precisa também desse outro item, a coragem. O terceiro e último item da mochila de Paulo para a nossa peregrinação espiritual, para a nossa jornada espiritual é a graça. As últimas palavras de Paulo na carta são: a graça seja com vocês. Palavras simples, mas profundamente significativas. Diga-se de passagem, Paulo termina todas as suas cartas com esses mesmos votos da graça de Deus. A palavra graça tem a ideia de um favor concedido por pura bondade e que desperta alegria, deleite, prazer. Esse é o favor imerecido de Deus que nós temos em Cristo Jesus, que é a essência da mensagem do Evangelho. Qual é? É a mensagem de que o Filho eterno de Deus, possuidor de todo poder, autoridade, glória, soberania, honra, possuidor de toda majestade,
Este Filho eterno de Deus, infinito, se fez homem, se empobreceu, esvaziou-se, deixou de lado o uso pleno, independente de todas as suas atribuições divinas, deixou de lado o lugar junto ao trono do Pai Celestial, assumindo a forma humana para morrer numa cruz como um criminoso culpado. A graça nos diz que Ele fez isso em nosso favor, para nos salvar. E todos que se achegam a Cristo se tornam espiritualmente ricos por meio da pobreza de Jesus, por meio do seu empobrecimento, do seu sacrifício. Nós que cremos em Cristo nos tornamos ricos em salvação, em justificação, em absolvição, em perdão, ricos em alegria, paz, glória, honra, esperança. Nós nos tornamos herdeiros juntamente com Cristo. O fato é que nenhum de nós merece nada de bom da parte de Deus. Tudo que nossos atos, nossas palavras, nosso coração faz, tudo que nos leva a merecer é a condenação e a morte. E muito menos nós merecemos que o Deus do universo desça, venha até uma cruz e pague o preço terrível do castigo pelos nossos pecados, por nós, para nos perdoar e nos dar vida eterna. A graça faz isso por nós e é essa graça que Paulo diz que ela esteja com vocês. Mas essa graça vai além, ela inclui a ação de Deus exercendo uma influência sobre nós, nos guardando, nos fortalecendo, fazendo com que cresçamos na vida cristã, nos fortificando, nos tonificando em termos de conhecer a verdade, amarmos as coisas de Deus, nos despertar para as virtudes cristãs e para a vontade do Senhor. É a graça operando em nós que nos torna sábios, nos torna obedientes, firmes na verdade. É o favor, a influência graciosa do Senhor em nossas vidas. Sem essa graça não somos preservados do mal, não podemos fazer qualquer coisa que seja boa aos olhos do Senhor. O próprio Paulo é a personificação de alguém que foi alcançado pela graça. Ele que usa essa frase em particular, alguns dizem que ele até cunhou essa expressão, a graça seja com vocês. Este Paulo, outrora Saulo, tinha sido um forte candidato a receber condenação, punição e reprovação da parte de Deus. Saulo passou a primeira parte de sua vida aterrorizando cristãos no primeiro século da história da igreja. Ele perseguiu a igreja, ele supervisionou o assassinato de cristãos, ele odiava Jesus e essa era a sua missão, até que o próprio Cristo apareceu a ele, em sua graça o perdoou, o salvou e o absolveu. E Paulo, mais do que qualquer um que já viveu, estava focado na graça de Cristo, porque ele sabia que não merecia ser perdoado. E ele entendia o grande amor de Cristo que pagou completamente a dívida dos seus pecados numa cruz. Eu queria deixar 3 ilustrações sobre a graça de Deus. A de um escudo, de uma vitamina e de um presente. A graça de Deus é ilustrada por um escudo porque quem está debaixo da graça está protegido. E esse escudo nos protege da condenação. Esse escudo da graça nos protege do castigo que merecemos. Esse escudo da graça nos protege da punição pelos nossos pecados. Nós não estamos mais debaixo da lei, estamos debaixo da graça. É debaixo dela que estamos, e debaixo da graça a punição não existe mais. Somos absolvidos, amados, aceitos como filhos e filhas a quem Deus ama por toda a eternidade. A segunda ilustração para a graça de Deus é a ilustração de uma vitamina. Porque é a graça que nos capacita e nos fortalece a andar com Cristo, a fazer o caminho que Cristo fez, a trilhar o caminho que Jesus trilhou e realizar a obra que Ele realizou. É pela graça que nos santificamos, é pela graça que nós somos transformados, é pela graça que servimos no reino do Senhor Jesus Cristo. A terceira ilustração da graça é a ilustração de um presente, porque é algo que é ofertado a nós gratuitamente. O Senhor oferta a nós a vida eterna, a absolvição dos nossos pecados, o poder para uma nova vida,
poder da ressurreição. E isso tudo requer de nós apenas aceitação, fé, simplesmente prosseguir, olhar para esse Senhor que nos ama e dizer: sim, Senhor, eu aceito a tua graça, o teu escudo, a tua vitamina e o teu presente. Graça é bem compreendida, então, quando pensamos naquilo que ela não é. Não é mérito que eu obtenho diante de Deus por minha moralidade, por minha espiritualidade, por meus esforços. Não é orgulho. Graça não é religiosidade, graça não é moralismo, graça não é salvação por obras e pelo esforço pessoal. Graça é graça. E esse é o pedido final que o apóstolo Paulo faz em favor dos crentes que estavam ali em Colossos e no Vale do Rio Lico. E ele se despede de uma maneira cristã maravilhosa, espetacular. Esse é também um pedido, uma oração que ele faz em favor do Pai Celestial amoroso, este Pai que conforta e fortalece, que Ele dê a graça e que a graça esteja sobre todos nós. Isso também não pode faltar na sua mochila. É pela graça que você caminha, não é pela sua força, não é pelo seu poder, não é pelo seu esforço, não é pelo seu mérito, é a graça. Saiba que o seu Deus, na sua jornada espiritual, é o Pai do filho pródigo. É aquele pai que viu seu filho se desviar, se afastar, mas aguardou a sua volta e o recebeu de braços abertos quando voltou. E o tratou da melhor maneira possível. Não jogou em sua cara, não lançou em sua face nenhuma de suas culpas, nenhum de seus pecados. Simplesmente o acolheu, o abraçou, o aceitou de volta e o tratou como filho. É a graça que nos sustenta dia após dia na nossa peregrinação espiritual. O Senhor nos ama, o Senhor nos perdoa, o Senhor nos acolhe, o Senhor nos entende e o Senhor nos fortalece. Coloque isso na sua mochila. O que é que você vai levar na sua jornada espiritual enquanto vive sua vida aqui na terra? O que você precisa levar de essencial nessa peregrinação com Cristo? Esses 3 itens. A verdade. Identifique a verdade que está na palavra de Deus. Conheça, discirna, entenda e através dela leia tudo o que é dito a você, tudo aquilo que é ofertado a você, oferecido a você. Paulo diz: esta saudação é de próprio punho, ela é verdadeira. Mantenha-se apegado à verdade. O segundo item é a coragem de ser algemado por Cristo. A coragem de sair da zona de conforto, das coisas fáceis e se dedicar a fazer aquilo que é difícil para o Senhor. Uma vida de obediência que pode trazer para você prejuízo aparente, mas é aquilo que é necessário para que você tenha uma vida vitoriosa. Além da verdade e da coragem, caminhe com graça. É a graça que permeia, é a graça que sustenta, é a graça que nos revigora, que nos renova e que nos faz prosseguir adiante. Eu espero que você tenha aprendido muita coisa com a gente nessa série de mensagens aos Colossenses. Nós encerramos aqui esses estudos e eu gostaria de terminar este momento mais uma vez fazendo uma oração. Vamos orar? Graças te dou, Senhor, por nos suprir com aquilo que necessitamos para a nossa jornada espiritual, para a nossa caminhada de fé. Queremos caminhar no Senhor, na força do seu poder, pela tua graça, sustentados pela tua verdade, cheios da coragem de fazermos aquilo que agrada o Senhor e cumprirmos a tua obra, ainda que venhamos a sofrer prejuízo. Que o Senhor Jesus Cristo seja a graça, seja a coragem e a verdade que habita em nós. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.